Mônica, nosso repórter de economia acompanha já há muito tempo essas movimentações do mercado financeiro. O mercado nervoso com relação à incerteza fiscal, com relação às contas públicas, isso não é uma novidade, não vem de hoje, Danilo. Bom dia, Carol, Theo, todos que acompanham o Novo Dia. Exatamente, Carol, como o Theo vinha mencionando antes, o NACA, a sessão de ontem acabou fechada com o dólar cotado a R$ 5,76. E é interessante que isso é exatamente R$ 1 mais alto do que o dólar fechou cotado no dia da aprovação do arcabouço fiscal do governo Lula, que é aquela regra que o governo Lula estabeleceu para as contas públicas. Naquele dia, dia 21 de junho de 2023, o dólar fechou cotado a R$ 4,76, R$ 1 abaixo. E nesse período aí de mais ou menos um ano e meio, a gente viu o dólar avançar quase 20%. E por que a gente fala exatamente esse marco, né, o quanto que variou do arcabouço fiscal para cá? Porque, como vinha sendo mencionado, um dos principais fatores, há uma série de fatores internacionais e domésticos que impactam o câmbio, mas um deles, e um dos principais deles, segundo especialistas em contas públicas, economistas, é a política fiscal do governo Lula. Naquele momento, no momento do lançamento do arcabouço fiscal, da aprovação do arcabouço fiscal, houve certo otimismo por parte de economistas, por parte de agentes do mercado com o arcabouço, porque trazia ali, né, uma regra de máximo de despesa, também atrelava metas de resultado de primário, que é a diferença entre o que o governo arrecada e o que o governo gasta. Portanto, isso gerou considerável otimismo. Mas o que a gente ouve de especialistas, ontem conversava com o Murilo Viana, da GO Associados, é de que, apesar dessa regra ter sido estabelecido, o que a gente viu nesse um ano e meio para cá foi o governo ter muitas dificuldades para viabilizar e mostrar que é possível que essa regra permaneça de pé. A gente viu dificuldades especialmente relacionadas ao cumprimento das metas de resultado primário. A gente viu, inclusive, o governo alterando as suas metas para a partir de 2025. O superávit de 1% nas contas, que era previsto para 2026, passou para 2028, por exemplo. A gente viu também muitos gastos, como os gastos com as enchentes no Rio Grande do Sul, com as queimadas, com precatórios, sendo colocados fora dessas metas de primário, o que expõe essa dificuldade para cumprir essas metas estabelecidas pelo próprio governo. Isso joga certa incerteza sobre a dívida pública e enfraquece a moeda brasileira frente à moeda americana, segundo estes atores, segundo economistas. E o que a gente vê daqui para frente, portanto, é essa incerteza quanto ao fiscal. É importante a gente ponderar novamente que há outros fatores que impactam o dólar, fatores externos. Economistas mencionam, como trazia o NACA, as eleições americanas, que joga uma incerteza para o global, e com incerteza no global a gente sabe que sofre bastante as economias emergentes, entre elas o Brasil. Porém, o fiscal permanece sendo um dos principais temores que impacta este câmbio aqui no Brasil, este câmbio bastante depreciado neste momento. Portanto, mais um recorte. A gente tem aí o pior resultado da moeda brasileira frente à americana desde 2021, portanto, o pior resultado desde o início do governo Lula, e neste recorte fiscal, aumentando R$ 1, mais de 20%, desde que o arcabouço fiscal do governo Lula foi aprovado pelo Senado Federal. Devolvo para vocês aí do estúdio.